Vamos lá. Terceira via Michuruca, Simone Tebet. A entrevista que ela deu faz uns 3 meses aqui para a CNN. Nós vamos conversar agora com a senadora pelo Mato Grosso do Sul, MDB, e pré-candidata à presidência, Simone Tebet. Em primeiro lugar, meu boa noite, senadora. Boa noite, William. Boa noite a todos que estão nos assistindo na CNN. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer. O racista aqui tá com uma cara de quem tá nas últimas também, né? Tá com uma carinha de quem tá nas últimas, o William. Sumido por um tempo, mas nascei eu. Nós tivemos Obrigado aqui por todo o a oportunidade contel de do Gamé. entrevistar vários dos Sei seus, que as vou coisas colocar estão assim, cada vez concorrentes. mais Fizemos difíceis, mas entrevistas conte sempre com com a Sérgio Moro, gente. com o Alessandro Abraços. Vieira, com o governador João Cara, Dória. Caralho, mano, a CNN fez entrevista com todo mundo que desistiu, mano. Entrevistaram o Dória, entrevistaram o Moro, entrevistaram o Alessandro Vieira. Caralho. Também com Ciro Gomes. O Ciro Gomes. Só o Ciro que não desistiu, né? A nossa ideia nessas entrevistas, senadora, é apresentar um pouco também das pessoas das quais estamos tratando como candidatos ao principal cargo aqui do país. Então, começando minha primeira pergunta à senhora, muito mais pessoal. A senhora, no ano pergunta pessoal. A senhora é casada? Que isso? passado, escreveu um Não, eu não acho que o Ciro vai desistir, gente. texto para um livro que tem um curioso título. O título é Princesas de Maquiavel. Maquiavel é um escritor associado com um realismo muito duro do ponto de vista da política, inclusive pela afirmação que em política nunca se consegue realizar princípios. Mano, Maquiavel, autor da Idade Média, maluco! Tu queria que o Maquiavel escrevesse o quê? Sobre democracia? Puta que pariu, começou, né, velho? Esperar o quê desse racista burro do caralho, né? O que a senhora tem a ver com Maquiavel? O que a senhora tem a ver com Maquiavel? Bom, primeiro que eu concordo com ele, porque faço política há muito tempo para saber que a realidade nua e crua da política, ela é cruel. Especialmente no país que nós estamos vivendo, de tantos ismos, né? Autoritarismo, extremismo, populismo e toda sorte de ismos. É muito ismo, né, gente? Esse é o grande problema no Brasil, o excesso de ismos. Se a gente eliminar o sufixo ismo, os problemas acabam. O nintendismo, né? Que tem feito o Brasil andar para trás. O sonismo. Mas esse Princesas faz toda a diferença no título do livro, porque mostra o quão importante a participação da mulher na política, hoje tão subrepresentada. Pô, mas tem que ser a princesa, a mulher? Não pode ser, sei lá, mulheres de alguma coisa? Tem que ser princesas de Maquiavel? A mulher, quando entra na política, entra para fazer diferente. É isso que nós queremos. Redesenhar a história do Brasil através da boa política. Política, para mim, sempre foi a arte de administrar sonhos. E é isso. Mas tu é presidente ou tu é padeira? Vai administrar sonho? Pelo amor de Deus, só se for na padaria. Isto que nós precisamos voltar a fazer o povo brasileiro acreditar. Para ele evitar tão longe da eleição, ter que fazer uma opção entre o ruim e o péssimo, entre voltar ao passado populista, intervencionista, né, de denúncias de patrimonialismo. Denúncias de patriotismo, ela ia falar. De denúncias de corrupção ou permanecer no presente. Todo mundo que é arrombado fala corrupção, né? Ninguém fala corrupção. Incrível. E viola todos os avanços civilizatórios na nossa pauta de costumes ou mesmo nas ameaças Parece um robozinho de tic-tac, democráticas. Né? Então, Princesas aí significa uma homenagem às mulheres que podem fazer a diferença. Pô, eu acho lindo esse papinho, nossa, mulheres que fazem a diferença. Aí vai lá no impeachment da Dilma, primeira e única mulher presidente do Brasil, ela vota pelo golpe, né? Aí, né, essa coisa de mulheres na política fica meio chato. E mostrar para Maquiavel que é possível. Todos os candidatos que desistiram, com exceção do Ciro Gomes, deram entrevista, Samuca. Fazer política do jeito certo. Demonstrar a Maquiavel que é possível fazer política do jeito certo, é virar ele de cabeça para baixo.
Agora, Nossa, como fala merda esse William Wack, meu Deus. Eu não gosto da Tebet, mas o William Wack consegue ser mais idiota. senadora, a senhora tem sido muito enfática em dizer, numa recente entrevista, eu vou ler uma frase que a senhora pronunciou: mulheres se diferenciam dos homens na política por possuírem mais sensibilidade, senadora. A senhora podia nos mencionar? Outra bobajada liberal, né, gente? O foda é isso. Quando esse pessoal idiota tipo o Aldo Rebelo lá, que fala de identitarismo e não sei o quê, e fala de esquerda identitária, e esse pessoal burro, como já diria Farid, burro, fica falando de esquerda identitária, eles não percebem que estão falando de identitarismo liberal, que não tem a ver com a esquerda. Tem gente de esquerda que cai nesse papinho imbecil, mas não tem a ver com a esquerda, tem a ver com liberalismo, como o liberalismo coopta essas lutas. Então vem com esse papinho de, nossa, a mulher empoderada, tipo a Simone Tebet é uma mulher empoderada, a Thatcher é uma mulher empoderada, tomar no cu. Inclusive, como falaram aí no chat, tem um vídeo muito bom da Sabrina sobre isso, né? Sabrina Fernandes, identitarismo. Então vejam lá pra não vir idiota falar no meu canal do YouTube lá falando, não, porque a esquerda é identitária e não sei o quê, tomar no cu Aldo Rebelo, vai tomar no cu quem é fã do Aldo Rebelo também. Quem no mundo da história ou da política moderna, no Brasil ou fora do Brasil, como figura feminina na política, é, digamos, não sei se um ídolo. Esse papinho de que tipo, a mulher é melhor na política porque tem sensibilidade é outro besterol, asnerol liberal, assim, inacreditável. Inacreditável que cola essa bobajada. Mas alguém em quem a senhora se olha? Em quem que ela se olha? Em Margaret Thatcher? Em Tabata Amaral? Com quem será que a Simone Tebet costuma se comparar? Ai, são tantas. A Michelle Bachelet tem uma frase muito Michelle histórica, Bachelet, né? Ex-presidente do Chile, atualmente Isso. no Direitos Humanos da ONU. Ela diz o seguinte... Inclusive a Bachelet tá na China agora, né? Tá na China agora lá conferindo se tem direitos humanos na China. Que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. Eu faço uma homenagem a ela, rendendo homenagem a todos. Não adianta entrar muita mulher na política e as mulheres ser tipo tu, a Damares, a Tabata Amaral, que aí justamente não muda porra nenhuma, né? Todas as mulheres que brilham e brilharam e que são anônimas muitas vezes. Eu mesmo hoje fui surpreendida. Fiz uma reunião aqui com o empresariado de São Paulo e depois muitos se surpreenderam com a minha fala, com a minha ponderação, com o meu equilíbrio. A autoestima também tá ótima, né? Meu Deus, os empresários se surpreenderam com como eu sou equilibrada, com como eu sou foda, né? Com como eu sou ponderada, com como eu sou centrista, com quanto eu sou iluminada. Né? E a minha surpresa foi recíproca. Como assim? Eu estou na política há 20 anos, né? Nós participamos de um processo de CPI, eu fui candidata à presidência do Senado, presidi a comissão mais importante do Congresso Nacional e ainda alguns ainda se espantam com o fato de nós sabermos sobre economia, de nós sabermos nos posicionar, de apresentar propostas saudáveis para o futuro do Brasil. Oh, sim, a proposta saudável dela, apoiar Moro, dar uma chance para André Mendonça. André Mendonça, ministro do Bolsonaro no STF, né? Então é um pouco disso. Senadora, a senhora citou um nome importante na política latino-americana da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Ela é uma socialista. A senhora escolheu como... ela é uma socialista, é. Óbvio que é. Principal assessora, alguém que lhe dá aconselhamentos em economia, Helena Landau. Ela é conhecida por um discurso, como a senhora mesmo descreveu, liberal, porém com uma visão social. Liberal com visão social. É liberal com florzinha. Como é que a senhora pretende combinar essas duas coisas? Muita conversa, tem que pegar o melhor dos dois lados, né? Bom, primeiro dizendo que eu sou liberal na pauta econômica e liberal nos costumes. E sou progressista na pauta de costumes. Mano, que divisão idiota, cara.
Que divisão imbecil, cara. Porque fica parecendo que existe conservadorismo na economia, sabe? Sabe, na pauta econômica eu sou conservador. Não existe conservadorismo na economia, meu Deus do céu. Helena se provou, principalmente nos últimos anos, uma liberal moderada com viés social. Nesse aspecto, o que eu quero dizer é o seguinte: o fim da política brasileira tem que ser o compromisso social com os miseráveis. O fim... Com os miseráveis, caralho! Eu adoro essa expressão, os miseráveis. Hoje, o que se busca através de uma economia que vai ter que conter gastos, enxugar a máquina, fazer uma reforma tributária eficiente. Caralho, conter gastos. Eu quero saber, como é que tu vai conter gastos e ajudar as pessoas mais pobres, Simone? Conta aí pra gente. Onde que isso aconteceu no mundo? E com progressividade para que o pobre pague menos impostos e aquele que tem maior capacidade contributiva pague mais impostos, todo esse processo ele vem para alcançar um fim, que é o compromisso social. Não se faz social no Brasil sem responsabilidade fiscal. Então, o que eu quero... Não faz. Não. Todo governo que fez corte de gastos, enxugamento, privatização, cuidou muito bem da população. Confia. Pô, confia. Só ver o Macri. Pô, o Macri cuidou bem pra caralho. Bolsonaro aqui no Brasil, né? Pô, diminuiu gastos, né? Cuidou bem pra caralho da população. Temer, né? Aí do teu partido, né, Tebet? Pô, cuidou bem pra caralho da população, né? Pô, não tem ninguém que cuida melhor da população do que o Temer, né? Na Grécia, Thatcher, né? Pô, cuidou bem pra caralho da população da Inglaterra, Thatcher, né? Pinochet no Chile, né? Só gente que cuidou assim da população, ó, uma beleza. Quero dizer, e venha sempre em seguida a minha fala, a pergunta sobre, por exemplo, privatizações, eu falo que as privatizações, elas são necessárias, mas elas são necessárias não para pagar dívida pública, como aconteceu no passado, porque era necessário lá. Lá nós tínhamos uma dívida incontrolável. Hoje, com a relação dívida-PIB um pouco mais controlada, tudo que se deixa de ser do Estado e vai para a iniciativa privada, esse recurso que nós vamos conseguir levantar é para políticas públicas. Então é nesse sentido que nós temos que repensar esse dinheiro acaba, tá? O liberalismo no Brasil. É possível gostar... Não, em vez de ficar, da Petrobras ficar gerando 40 bilhões por trimestre, a gente vende ela de uma vez por 20 bilhões. É isso. Meu Deus, velho. Cortar gastos tributários, hoje, na ordem de algo em torno de 380 bilhões de reais, não esse corte linear, como queria Paulo Guedes, mas olhando o custo-benefício de cada gasto. O que tiver benefício fica, o que não tiver benefício para a sociedade cai, e essa economia que se faz e que se quer fazer vai exatamente para aquilo que a população mais precisa. Um teto para morar, 5 a 6 milhões é o número de déficit habitacional, políticas públicas voltadas não só para o assistencialismo como o Auxílio Brasil, extremamente necessário, mas com uma porta giratória para que a gente possa inserir o jovem, o trabalhador no mercado de trabalho, com curso profissionalizante, com a indústria que eu chamo, que é a verdadeira... Eu fico com essa, mano. Eles acham que eles vão dar emprego dando curso. O que gera emprego... Ninguém entende uma coisa tão simples que o que gera emprego é demanda e não cursinho. Porra! Tem doutor aí virando Uber, desempregado, e eles achando, faz um cursinho aqui que tu ganha um emprego. Porra! Vai gerar emprego como? Demitindo todo mundo quando tu privatizar todo mundo, cortando todos os funcionários públicos, demitindo os funcionários públicos tudo. É assim que tu vai gerar emprego. Reforma que é a indústria do conhecimento. Senadora, isso que a senhora coloca, e a senhora foi capaz de, em pouco tempo, colocar um amplo programa de governo, se choca com a nossa realidade política. Boa parte do que os técnicos, entre aspas, do campo da economia recomendam aos políticos acaba não sendo seguido, embora até os políticos reconheçam, digamos, a razoabilidade desses conselhos
porque não bate com a realidade política, que é que ninguém governa no Brasil sem uma série de compromissos de todo tipo dentro do Congresso ao qual a senhora pertence. Como é que a senhora quer escapar dessa armadilha? Bom, eu comecei a minha vida como deputada estadual e antes disso eu fui 6 anos servidora da Assembleia Legislativa do Estado. Conheço as Assembleias Legislativas. E isso viés socialista pra caralho, né? Michelle Bachelet total, né? No Brasil. E depois, como prefeita, eu conheço, eu posso falar que eu conheço um pouco ou muito das câmaras de vereadores. E agora, no Legislativo Federal. Então, eu conheço na hierarquia as câmaras, assembleias e o Congresso Nacional, e não é de agora. E sempre, e pude presenciar isso, especialmente como prefeita. Manterei as coisas boas e acabarei com as ruins, exatamente. Bela proposta. Quando você tem um governo com alto índice de popularidade e um governo correto e ético, que não fica refém, né, de um processo de impeachment ou da mão de meia dúzia de pessoas, de parlamentares mal intencionados, Tipos do teu partido? você tendo respaldo popular, você faz a diferença. No primeiro ano, sim, o MDB tem muito respaldo popular. No primeiro mês, apresentar a reforma tributária necessária para tirar o Brasil da crise. Uma reforma que tribute menos do consumo, que desburocratize, que dê transparência, que dê agilidade e cause menos custo ao setor produtivo, que só com obrigações acessórias gasta algo em torno... Essa Adolfo Borgesização da política, né? Para quem não sabe, o Adolfo Borges era tipo meio que um candidato meme, assim, interpretado pelo Daniel Furlan, que ele só fazia propostas óbvias, que é o que a Simone Tebet está fazendo agora. Como nós vamos reduzir a pobreza no Brasil? Nós vamos instituir o Combate à Pobreza, um programa que visa combater a pobreza no Brasil. Como vamos fazer isso? Combatendo a pobreza. É isso. Esse é o Adolfo Borges. E é isso que a Simone Tebet está falando, sabe? De 60 bilhões de reais por ano. Então, uma reforma tributária que faça a economia girar o mais rápido possível e lá na ponta gerar o que nós queremos, o tão sonhado emprego e recuperar a renda do trabalhador e da sociedade brasileira, vai dar emprego força com cursinho para o presidente da República poder conversar com o Congresso Nacional nas pautas importantes. O Congresso Nacional... A Simone entrou no modo Moro, vamos proibir a pobreza. É importante dizer, e é reformista, o que também é um bom sinal. Infelizmente, o atual presidente da República perdeu a grande oportunidade de fazer as reformas que o Brasil precisa. Nenhum presidente da República teve o apoio popular que o presidente Bolsonaro teve, na medida que a população brasileira... Que? Não, eu não ouvi essa merda. Não. Que o Brasil precisa. Nenhum presidente da República teve o apoio popular que o presidente Bolsonaro teve. Nenhum presidente teve mais apoio popular do que o Bolsonaro. Simone Tebet, que bosta é essa que tu tá falando, senhor? Caralho, mano, que asneira! O Lula em 2002, 2006, 2010 tinha muito mais popularidade do que o Bolsonaro, mas muito mais, tu tá dodói das ideias! Caralho, tu fica aí falando, ai, nossa, eu tenho muita experiência na política, olha, não parece, hein? Não parece. Na medida que a população brasileira elegeu o presidente Bolsonaro e deu a maior renovação do Congresso Nacional, dos 54... Ah, sim, grande bosta a renovação. De que adianta o deputado ser novo e o lobista ser velho? Porra, grande merda. Os senadores que foram para as urnas só voltaram 8. Os demais foram novos. Na Câmara Federal não foi diferente. E mesmo assim, ele não teve a capacidade com essa... Servem os mesmos interesses. Tipo, se o nome dele é fulano ou se o nome dele é ciclano, caguei. Turma, né, com pessoas bem intencionadas de apresentar as reformas e fazer diferente. Precisou e quis... tirou o meu centrão e deixou só o meu centrão. Se aliar ao centrão, alguns parlamentares que sequestraram o orçamento... Eu gosto dessa, como ela fala, né? Alguns parlamentares, não fala que tem vários do partido dela, e ela fala do centrão como se ela não fizesse parte do centrão, né? Pasmem, o orçamento que tinha que ser público, transparente, hoje ele está comandado e sequestrado por meia dúzia de parlamentares e, repito, um orçamento
Do teu partido. Em que o cidadão brasileiro, que é aquele que paga os impostos, não sabe, afinal, para onde está indo o dinheiro do suor do seu trabalho. Senadora, a descrição que a senhora está fazendo equivale no sentido político a dizer que o Congresso se apropriou de ferramentas de poder que não tinha 4 anos atrás. Há um número bastante eloquente a respeito do que a senhora acabou de dizer. Antes, o Congresso, ou parte do Congresso, como a senhora prefere, eu aí a apoio nessa afirmação, controlava 6 bilhões dos gastos discricionários e agora controla 40. Mas é um instrumento de poder. Como que a senhora vai recuperar esse instrumento de poder? E um dos mais graves, porque ele é financeiro, né, William? MDB apontando para MDB, exatamente. E aí, se me permitir, complementando, desses 40, 16 bi ficam na mão de um único relator que tem mais emendas individuais do que todos os senadores e deputados federais. Mas como que a senhora pretende recuperar essa ferramenta de poder? Isso é uma importante iniciativa política. Como é que a senhora quer fazer isso? Renovação top, né? Marcos Duval, Reins, Daniel Silveira, Zambelli, Bia Kicis, né? Alexandre Frota, né? Pô, puta renovação do Congresso. Nós temos que reativar o Ministério do Planejamento e Orçamento. Esse ministério que vai dar o norte de onde nós queremos chegar em quanto tempo, com metas específicas, programa. Caralho, como que você vai resolver esses 40 bilhões na mão dos 6 deputados? Vamos criar um ministério, botar umas metas, né? Pô, isso aí vai resolver tudo, Simone, confia. E mostrar para o Congresso Nacional o que precisa ser feito. Por que houve o sequestro desse orçamento? Ministério do Planejamento, para fazer o quê? Planejar. Por pura inépcia, a omissão do governo federal. O governo federal não apresentava qual era o programa de governo, onde ele queria chegar, como ele queria fazer para resolver e diminuir a miséria e a desigualdade social, que também é regional das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e por aí afora. Então, a partir do momento em que nós tivemos um executivo e temos um executivo fraco, um executivo que não conhece as mazelas, os problemas do Brasil e muito menos as potencialidades. Um governo que extinguiu o Ministério do Planejamento e que não conseguiu dar efetividade para o PPA, para a LDO, é óbvio, a política não tem Quem será que colocou esse governo lá, né, Simone? Foi preenchido pelo que, a meu ver, há de pior. Nós temos que resgatar... O teu partido! Com apoio popular, com o Ministério do Planejamento... O MDB, apoio popular. Orçamento, fazendo com que o PPA volte a dialogar com a LDO e a LDO volte a dialogar com a lei orçamentária anual, que é a LOA. Esta é a base, e a partir daí, fora daí, não há nada. Senadora, nós falamos um pouquinho da sua pessoa, falamos um pouquinho da situação política, de como que a senhora pretende mexer. Eu não achava ela preparada na CPI, não. Achava que ela... É que na CPI tem muito assessor, né, preparando as coisas pra ti, né? Ela mostrava lá as apontações cheias de setinha lá e tal, né? Mas eu nunca gostei muito dela na CPI, não. Com a economia, a senhora mencionou a reforma tributária, talvez a mais difícil de ser feita, por tudo que ela envolve. Eu queria ainda abordar um outro tema e entrar em questões da atualidade. Presidente, hoje, se fosse a senhora no Brasil, o que a senhora faria em relação à crise entre a Rússia e a Ucrânia? Caralho, mano! Você é presidente do Brasil. O que você faria entre Rússia e Ucrânia? Eu entraria na guerra, sairia atirando em todo mundo, é isso aí. Caralho, que perguntinha merda, mané. Primeiro deixaria na mão de gente competente. Deixa na mão, chama o pessoal competente aí, ó. Tá na mão de vocês o que a gente vai fazer com Rússia e Ucrânia. Foda-se. Tá aí. Meu Deus, que papinho. Temos a diplomacia brasileira. Manda o Arthur Duval lá pra resolver, o Simone Tebet. O pessoal competente, Arthur Duval. Ele vai lá resolver a treta do... Mamãe Falei vai lá resolver a treta. Com uma referência mundial. Chama o Mamãe Falei. Não é à toa que o ministro não é ministro, nós chamamos de chanceler, porque nós fazemos realmente temos que fazer uma diferença entre a política e o que faz o ministério, o que fazem os diplomatas. Eles é que guiam, eles é que norteiam. A primeira coisa seria escutar os diplomatas, conhecer de geopolítica e entender. Porque tu não entende, né? Tem que estudar, então. Essa é uma disputa que requer mais do que diplomacia, cuidado, equilíbrio e moderação. Cara,
Tem como ser mais centrista do que isso? Que eu iria fazer? Nada. De uma Nada. possível guerra. Nós estamos falando de parceiros comerciais do Brasil. Nós estamos falando que quando nós escolhemos um lado e optamos por um lado, nós podemos estar impactando ainda mais a economia tão combalida do Brasil. Cara, a Simone Tebet representa muito tanto o liberalismo como o que Disco Elysium chama de moralismo, né? Porque como o Disco Elysium, né, define o moralismo, né? Que é tipo o centralismo. Que é assim, finalmente, uma opção para pessoas normais. Uma opção política para pessoas que só querem fazer o bem. Porque é só isso que basta. Todo mundo fazer o bem. E como nós vamos implementar esse sistema político de todo mundo fazer o bem? Muito simples. Nós vamos olhar para todas as opções na mesa e dizer não. Eu não quero nenhuma delas. Esse aí é o Simone Tebet, sabe? Tudo é, nossa, vamos resolver com moderação. Vamos pegar aqui umas armas de destruição em massa moderadas. Commodities, uma das poucas coisas que ainda funcionam no Brasil, que é o setor primário. É outra Centrismo questão iluminado. que precisa ser revista. Eu tenho visto muito pouco nós falarmos de algo que pode fazer com que a gente volte a alavancar o setor industrial do Brasil. Ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tecnologia e inovação. Tu vai fazer tudo isso como? Sem investir em nada, privatizando tudo. Tem que ser digital, o governo tem que ser integrado. A gente fala tanto em reforma administrativa como se o servidor fosse o grande vilão, quando na realidade é a burocracia. Quando na realidade nós não temos burocracia. Um governo eficiente, Duvido. não temos uma gestão eficiente, porque a gestão é do século passado, analógico. A partir do momento que você faz um governo digital, você automaticamente enxuga a máquina pública. Bota para ser presidente, então não precisa de uma pessoa analógica também, porra. Bota uma inteligência artificial para ser presidente. Governo NFT. Bota como é que é o nome daqueles personagens que só existe digitalmente? Tipo a Hatsune Miku? Como é que é o nome desse tipo de personagem? Bota esse tipo de personagem lá pra ser presidente, pô. Não precisa de alguém analógico, né? Vocaloid. Bota uma Vocaloid pra ser presidente. Um VTuber, né? Não precisa... Pô, pra que uma pessoa analógica, né? Pra ser presidente? Que antiquado isso. Torna a máquina pública mais transparente, bota um holograma. mais eficiente. Eu sei que eu acabei indo por um outro lado na sua pergunta, mas sim, acho que eu respondi. A senhora foi para o outro lado, sim. Mas acabei respondendo, né? Essa é uma questão... Acho que ainda não. Eu queria Acho que ainda não. Tá de maneira muito aberta. Tá achando. O que a senhora acha que é o papel e a posição do Brasil na comunidade internacional? O papel é o papel diplomático, é um papel de quem entra no processo sabendo da potência que é econômica, da potência agrícola que é, da potência ambiental que é, mas aquele que tem que saber, que é da própria essência da democracia, utilizar-se da harmonia e do equilíbrio. Vamos resolver tudo com harmonia e equilíbrio. Neste momento, embora a gente saiba que o convite tenha sido feito em novembro, ele quis dar um recado muito errado para um grande parceiro comercial que é os Estados Unidos. Senadora, vamos falar de eleição? A senhora tem não estavam falando de eleição até agora. Uma taxa de rejeição. Segundo as pesquisas mais recentes, ela está entre as menores. Claro. Por que a taxa de rejeição da Simone Tebet está entre as menores? Porque ninguém sabe quem é ela. Quem sabe quem é Simone Tebet? Ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar. Vai perguntar, nossa, você odeia Simone Tebet? Eu não, porra, nem sei quem é. A Sofia Manzano, se bobear, tem rejeição menor que a Simone Tebet também? Especialistas em leitura de pesquisas dizem que isso se deve, em parte, ao fato da senhora ter um relativo, a palavra relativa que é importante, desconhecimento, quando a gente pergunta aos eleitores em quem eles estão pensando em escolher agora no final do ano. É essa a que a senhora considera a circunstância essencial para o afunilamento dos seus concorrentes na chamada terceira via? Quem terceira via, quarta, quinta? A senhora já ganhou. Bom, que bom. Mas é sem dúvida nenhuma um dos principais fatores.
Primeiro, acho que nós temos que dar o tempo ao tempo. O tempo da política é um pouco diferente numa pré-campanha. Agora é hora de nós nos apresentarmos ao Brasil. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui me apresentando através da CNN. Porque a gente não sabe, William, nós temos apenas uma bala. Nós não sabemos quem é que vai tocar o coração das pessoas, quem vai dizer aquilo que efetivamente é do interesse do eleitor. Ah, eu sei. Eu sei quem vai. Ou se eu sei quem toca o coração das pessoas. Quem é que vai apresentar ao país um programa de governo que apresente soluções imediatas para a fome, para a desigualdade social? Eu acho. Vamos propor soluções para a fome e para a desigualdade social. O que ela propôs até agora? Vamos privatizar tudo, vamos entregar tudo para a iniciativa privada, vamos parar de gastar com gasto público, né? Onde que tu apresentou plano para qualquer uma dessas coisas? A cursinho, né? Cursinho. Para miséria. Deixa eu ver se aí a senhora não está Curso para acabar com a fome. Sincericídio. A gente poderia imaginar a senhora como candidata, quando a senhora acaba de dizer não sabemos quem vai encantar o eleitor, não deveria ser a senhora? Caralho, o William Wack tá achando a Tebet, mano. Tomara que seja, mas a minha... Tomara que seja, caralho. A preocupação é com o país. O que eu quero, William, é que o Brasil tenha uma opção. E jamais a opção pode ser de voltar a um passado, repito, de mensalão, de petrolão, de denúncias gravíssimas de patrimonialismo, de um governo intervencionista no domínio econômico. Oh, não pode intervir na iniciativa privada. Malvados. Pra ela, a maior indignação é essa, né? Não é nem a corrupção. A maior indignação é que o governo era intervencionista. Onde já se viu? A ponto de comprometer o setor energético. Energético? Sim! Quem está muito bem agora com o setor energético é o Bolsonaro, né? Vendendo Eletrobras. Agora sim a nossa energia tá, ó, show de bola. Pagamos essa conta e muito menos permanecer no presente. Faltando mais de 6 meses da eleição, 8 meses da eleição, é inconcebível as pessoas acharem que tem que resolver isso no primeiro turno, numa das eleições, diria talvez a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização. Então eu participo de uma candidatura junto... Vamos acabar com a fome, mas não pode votar no cara que acabou com a fome. Centro Democrático, que quer ver nas pesquisas quem é que está à frente, na Qualiquant, quem tem menos rejeição. Eu só posso dizer com muita tranquilidade, coragem eu treino, vontade de trabalhar, serviços prestados, e eu estou preparada para ser presidente da República. Mas não vai, não vai, graças a Deus. A senhora tem dito quando perguntada... Porra, carisma dela é zero também, né? Ela tem mais carisma do que o Moro, né? O que não é muito difícil. Mas, porra, alguém ouvindo ela falar consegue... Nossa, que legal, né? Essa senadora aí, né? Porra, é nela que eu quero votar. A respeito, qual é o horizonte de tempo para que essa, digamos... E ela não tem que renunciar ao cargo de senadora para se candidatar, né? Isso aí que pena. Bem que ela podia ter que renunciar, Rotinação, né? afunilamento, cada um usa a palavra que quiser aí para dizer vai sobrar um nessa corrida. A senhora tem falado num horizonte de tempo ali em maio, a senhora mantém essa previsão que ali se deverá definir quem corre sozinho? Olha, ó, final de maio. Desde que a gente já comece a ter os encontros, o diálogo e também a federação ou o apoio oficial de outros partidos a algumas candidaturas, sim. O que não pode é ter um único movimento só em maio. O que eu digo que agora é um processo. O MDB está conversando com o PSDB e com a União Brasil. Mais difícil com o PSDB uma federação, porque ambos têm pré-candidatos. Mas... mas já foi. Mas muito próximo dessa... Será que vem Leite ou vem apoio a Tebet, gente? Realidade, uma possível ou federação ou um apoio oficial do União Brasil ao MDB. Então, esses movimentos, como o jogo de xadrez, eles começam a acontecer. O checkmate, quem vai dar esse cheque, né, nós só saberemos, a meu ver, a partir de maio. Antes disso, William, é o que eu falo, é querer substituir a vontade do eleitor por uma vontade própria. Nós precisamos entender o que o eleitor quer, o que ele pensa. Eu sei o que ele não quer, Simone Tebet.
Quem é o perfil que ele idealiza como próximo presidente da República? O Centro Não é o Democrático teu. não pode errar. Mas na minha percepção de quem faz política já há algum tempo, já estou no 5º mandato, é de que o Centro Democrático tem juízo e de que nós vamos estar afunilando em torno de um nome só. Repito, quero ser esse nome, até porque como a única mulher pré-candidata, nós não podemos... A única mulher pré-candidata, uma pinóia. Sofia Manzano, PCB, aí é uma pré-candidata, inclusive, muito melhor do que tu, né? Diga-se de passagem. Ter no eleitorado eminentemente, majoritariamente feminino, não ter uma voz de uma mulher dizendo, nesse momento de crise, que Brasil nós mulheres queremos para o futuro. Ah, sim, porque tu serve muitos interesses das mulheres, né? Inclusive, tu votou pelo impeachment de uma presidenta mulher. Para quem queremos esse Brasil? Esse é um ponto que a senhora tem ganhado grande relevância e destaque na sua carreira política, senadora. A senhora presidiu, por exemplo, a bancada feminina no Senado, que teve uma participação importantíssima, sobretudo na CPI da pandemia, entre outros assuntos. Caralho, quando tu vê que a bancada feminina está sendo representada pela Simone Tebet, aí tu entende, né? Porque a situação das mulheres no Brasil tá como tá. A sua carreira parlamentar se destaca em boa medida por esses aspectos ligados ao papel da mulher e à baixa representação dela na política. Agora, a senhora tem dito que não é vice de ninguém. Como é que fica então? Como Mas é que nada fica impede então? da gente entrar e afunilar em torno de um nome que não seja o meu e eu não ser vice. Eu não tenho plano B nesse sentido. Ela pode desistir, então. O meu intuito é servir ao Brasil. O meu intuito é fazer com que assim que nós possamos assumir o Centro Democrático, nós não possamos ter mais essa chaga da desigualdade social e de 5 milhões de crianças dormindo com fome todos os dias. Quem tem como mãe que sou a consciência disso não pode estar ao luxo de colocar um projeto pessoal acima de um projeto de país. Sabe quem era mãe também? Dilma Rousseff. Então, se eu tiver que ser uma mera carregadora de bandeira, lá estarei eu. E aqui falo uma mãe, uma cidadã. Eu não posso falar como política nesse momento, porque o momento do Brasil é trágico. Nós estamos tendo uma crise... Porra, cara, agora eu lembrei daquele vídeo da Dilma correndo atrás do neto, assim, que o neto tava correndo. Porra, mano. Bons tempos. Social e econômica. É uma crise muito mais profunda. É uma crise de identidade. Nós estamos mudando a essência de uma geração com fake news, com inverdades, com intolerância, com discurso de ódio, que está fazendo com que um influenciador vá no seu blog, no seu podcast e diga, e a população ache natural, que é normal se pensar em recriar ou criar no Brasil um partido de extrema-direita, como um partido... Taxou o Monark! Taxou o Monark! E eu adoro que ela tem medo de falar a palavra nazismo, né? Não, é um partido de extrema direita, né? Não, nazismo não pode falar, né? É nazista. Então, bom, pelo menos isso. Passa por... Teve a coragem de falar nazista, pelo menos, né? Porque o pessoal vem com essa, né? Um partido de extrema direita. O que eu quero dizer com extrema direita? Tá, tem que falar, nazista. Uma questão muito maior do que o processo eleitoral. O que está em jogo é a essência do povo brasileiro e aquilo que nós queremos para os nossos filhos. E é por isso que eu me apresentei, mesmo sabendo, William, que meu mandato termina esse ano, que eu não terei ou não teria um mandato. O mandato dela vai acabar esse ano! Arigato! Muito obrigado. Apresento ao Brasil como pré-candidata à presidência da República. Senadora Simone Tebet, pelo Mato Grosso do Sul, pelo MDB. Aí, essa é a carinha da terceira via.